Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te dê uma excelente semana. Que Ele te esconda debaixo das asas dele, te proteja, te livre de todo mal. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 32. O título aqui na minha Bíblia é Do Amor ao Próximo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Vamos orar? Que grande desafio, não é verdade? Grandes desafios nos são apresentados pelo Senhor Jesus em sua palavra. Senhor, nós te louvamos nesse momento de oração, damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Te pedimos, Deus querido, que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, com uma excelente semana. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Neste momento, Espírito Santo querido, fale ao nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, também por ele te agradecemos. Amém. Vamos adorar a Deus? Ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com sua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com sua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Aleluia. No texto que nós lemos hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 32, o editor escolheu colocar como título Do Amor ao Próximo. Normalmente, ou é comum nós pensarmos no próximo como aquelas pessoas que nós amamos. A minha esposa, minha filha, minha mãe, meus irmãos.
Então, a gente normalmente associa essa palavra, né, o próximo, como as pessoas que estão perto de nós, as quais nós amamos. Eu gosto de pensar e de explicar para as pessoas, que o próximo é aquela pessoa que está próxima da gente e que precisa de alguma coisa e que você de alguma maneira pode suprir. Então, nesse título aqui, o autor escreveu do amor ao próximo. E Jesus então começa a explicar que não há vantagem nenhuma em amar quem te ama. É extremamente fácil e prazeroso amar quem nos ama. Isso é uma coisa muito boa. A gente tem prazer de estar perto das pessoas que nós amamos. Nós temos prazer de compartilhar com elas. E Jesus fala assim: não é isso. Os ímpios fazem assim. Os homens maus fazem assim. Jesus nos desafia a ser diferentes e a fazer aos outros o que ele mesmo, Jesus, fez por nós. Jesus nos chama a surpreender a todos e ser diferente, e fazer diferente. Não é fazer o que todo mundo faz. Se você ama a quem te ama, que vantagem tem nisso? Que recompensa você tem? Se você faz o bem ao que faz o bem para você, que vantagem tem nisso? Então, surpreenda a todos. Faça diferente. Jesus fez assim. Jesus, quando veio ao nosso encontro, morreu no nosso lugar, nos amou até a cruz, ele fez completamente diferente. A Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não encontrou um justo, nenhum. Ou seja, não havia nenhuma pessoa sequer que merecesse o amor de Deus. Pensa bem, nenhuma pessoa que por mérito próprio fosse digna do amor de Deus, do sacrifício que Jesus fez. Ainda assim, Jesus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Olha, Jesus nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus nos perdoou quando nós o crucificávamos. Jesus nos salvou quando nós não merecíamos. Jesus nos ofereceu misericórdia quando nós merecíamos juízo. Não é por mérito nosso. Então, uma coisa maravilhosa do Senhor Jesus, que eu sempre falo, é que ele não nos ordenou, não nos instruiu fazer nenhuma coisa que ele não tivesse feito também. Ele mesmo diz: eu dei o exemplo para vocês, para que como eu fiz, vocês façam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: sede meus imitadores. Ele é corajoso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na verdade, você pode pular Paulo aí, né? E dizer assim: sejam imitadores de Cristo, vivam como ele viveu, façam como ele fez. É possível que Paulo estivesse escrevendo isso respondendo um argumento: ah, mas ele é Jesus, ele é perfeito, ele é Deus. Então Paulo faz assim: então imitem a mim, façam como eu faço, porque eu estou imitando ele. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O Senhor, quando nos chama a amar, a fazer o bem, a perdoar, Ele está nos chamando a fazer isso, então, com os nossos inimigos, com aqueles que nos odeiam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e esperai, fazei o bem e emprestai sem esperar receber. Pensa bem, nesse tempo nosso em que o dinheiro é quase um Deus, para muitos é um Deus. Eu tenho um amigo que ele fala assim: o dinheiro não aceita ofensa, uma coisa mais ou menos assim. O dinheiro não aceita desaforo, né? Então o dinheiro, um senhor poderoso ao qual você não pode contrariar. E Jesus fala assim: não, empresta sem esperar receber.
nada em troca. A Bíblia diz que quem entende e pratica esses mandamentos receberá do Senhor um galardão e serão filhos do Altíssimo. Olha, há uma recompensa para aqueles que entendem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, mesmo sendo uma palavra tão difícil. O Jesus diz: se você praticar esses mandamentos, grande é a sua recompensa, grande é o seu galardão. Você será chamado de filho do Altíssimo e sereis, mais do que chamados, né? E sereis filhos do Altíssimo. Precisamos, irmãos e irmãs, se nós portamos esse bendito nome, o nome de Cristo, precisamos ser diferentes do mundo e oferecer amor em vez de ódio, oferecer perdão em vez de vingança, sermos generosos em vez de sermos avarentos, servirmos a Deus com amor e alegria. É uma coisa muito importante entender que a vida cristã é uma vida vivida no dia a dia, em todos os lugares que você está. A vida cristã não é uma coisa que você vive e pratica no templo. Muitas vezes nós nem pensamos essas coisas, nem raciocinamos essas coisas. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Nós entendemos que a vida cristã é algo que eu pratico ali no templo, os atos piedosos, os rituais, as orações, as rezas, os louvores, a adoração. Não, a vida cristã não é isso. A vida cristã não é para viver no templo. A vida cristã é para ser vivida, é vida prática, é vida ordinária, é vida que é vivida dia a dia. Amar e perdoar os inimigos, fazer o bem a todos, ser misericordiosos. A Bíblia nos chama a viver a nossa vida cristã no mundo, no trabalho, no ônibus, no trânsito, na escola, na minha casa. Não é só no templo, né? Fazer aquela carinha de piedoso e viver vida cristã no templo. Isso é fácil, praticar ritos, não é? Fazer um estudo bíblico, participar da ceia, da Eucaristia, ou fazer qualquer outra coisa, ser batizado, isso é fácil. O desafio nosso é viver uma vida cristã que reflita para as pessoas o Cristo que habita em nós. Este é o nosso grande desafio. A vida cristã prática não é algo que nós fazemos mediante a prática de rituais. É algo que nós vivemos ordinariamente no contato com o nosso subordinado, no contato com o nosso superior, no encontro com o nosso colega, no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com o nosso cônjuge. Nós demonstramos o tempo inteiro, sim, que nós somos cristãos. Mais do que isso, agora aqui o Senhor nos aperta. Quando nós nos relacionamos com os nossos inimigos, com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos fazem mal, este é um grande desafio. Ser cristão, ser discípulo, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus estava ali na cruz, diante dos seus carrascos, as pessoas escarneciam dele, e ele olhou para elas e fez uma oração que você sabe de cor: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A vida cristã e a palavra de Deus, está aqui a palavra de Deus na minha mão, ela própria diz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. O caminho aqui é a vida. Ela ilumina, ela instrui, ela dirige a nossa vida. A vida cristã é uma vida de prática da palavra de Deus. Tiago diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. A palavra de Deus é para ser vivida.
É por esta razão, por exemplo, que no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale delas quando estiver sentado, fale delas quando estiver caminhando, fale delas quando se deitar, fale delas quando se levantar. Imagine, em todos os momentos da nossa vida, a palavra está em nós, a palavra está no nosso coração, a palavra está na nossa boca, a palavra é refletida naquilo que nós praticamos. O Senhor, quando instrui Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Viva esta palavra, então você vai prosperar no seu caminho. Surpreenda todos, faça diferente. Quando esperar ódio, ofereça amor. Quando esperar vingança, ofereça perdão. É sempre assim. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos, nos perdoou e quando nós estávamos crucificando Ele, nos salvou quando nós não merecíamos, ofereceu misericórdia e graça quando nós merecíamos juízo, castigo, correção. O Senhor nos amou, louvado seja Deus. Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, o Senhor diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. A palavra de Deus não é algo para ser vivido no templo, conhecido, estudado no templo. É algo para ser para além do templo, na vida ordinária, na vida do dia a dia, no encontro com as pessoas, no relacionamento com os meus amados, no relacionamento com os meus inimigos, ser praticado. E as pessoas, quando verem isso, quando veem isso, veem que nós somos diferentes, surpreendidos, elas glorificam a Deus que está nos céus. Esse é o nosso desafio, grande desafio. A palavra de Deus é sobretudo uma palavra que inspira mudança, que determina mudança no nosso caráter, no nosso procedimento, na nossa vida comum, na nossa vida ordinária. A palavra de Deus não é simplesmente um texto, um livro para nós meditarmos, mas é um livro para ser aplicado na nossa vida, praticado dia a dia, porque assim o Senhor nos instrui, porque assim glorificamos a Deus, porque assim surpreendemos a todos ao fazer diferentes e glorificamos ao nosso Pai que está no céu. Muitas vezes nós temos grande dificuldade em viver a palavra de Deus. Não é fácil viver a palavra de Deus. Você me perguntar assim, mas isso é fácil? Não, você sabe, eu já falei várias vezes aqui que não é fácil viver a palavra de Deus. Não é fácil amar seu inimigo. Não é fácil perdoar quem você ofende, mas é possível. Mas você pode se esforçar e fazer, mas é possível, e o próprio Deus fez isso. Nos amou quando nós não merecíamos amor, nos perdoou quando nós não merecíamos perdão, nos ofereceu misericórdia e graça quando nós não merecíamos misericórdia e graça. E Ele mesmo diz: eu vos dei o exemplo. Sabe uma coisa impressionante? Quando nós praticamos a palavra de Deus desta maneira que nós estamos refletindo hoje, essa prática da palavra de Deus produz um impacto espetacular na nossa saúde geral e na nossa saúde mental. Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso espírito. Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós nos aceitamos, quando nós aceitamos o outro, quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nós oferecemos amor em vez de ódio, perdão em vez de ira,
graça e misericórdia em vez de vingança. Isso tudo, em vez de fazer mal para nós, faz bem para nós. Afeta a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa saúde geral e a nossa saúde mental. Muitas pessoas sofrem e vão se adoecendo cada vez mais na amargura, na mágoa, no ódio, porque não praticam a palavra de Deus. Alguém me feriu, alguém falou mal de mim, alguém me fez mal e eu vou retribuir, eu vou vingar. E eu maquino, e eu começo a maquinar o mal, começo a pensar naquilo, eu começo a planejar isso. Quando eu lembro daquilo, eu fico moído por dentro, eu fico irado, eu fico angustiado, eu fico amargurado. Quando eu lembro da injustiça, da maldade. Então, quando eu alimento estes sentimentos, eu sofro, eu adoeço. Quando eu devolvo amor no lugar de ódio, quando eu devolvo perdão no lugar de vingança, quando eu ofereço misericórdia e graça, no lugar da retribuição, do mal pelo mal, a minha saúde é afetada, faz bem para mim. Grilhões são quebrados dentro de mim, um fardo pesado sai das minhas costas e eu experimento graça, paz, alívio, o nome de Deus é glorificado e a pessoa que te ofendeu, ela também é alcançada, ela também é transformada. Quando devolver o ódio para quem te odeia é exatamente o que ele espera. Devolver a vingança para quem te fez o mal é exatamente o que ele espera. Quando você, em lugar do ódio, oferece amor, em lugar da vingança, oferece perdão, em lugar da raiva, oferece graça, misericórdia. A Bíblia diz que a gente acumula brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. A gente faz bem para nós e a gente faz bem para ela. E o nome de Deus é glorificado. Então, meu irmão, experimente isso. É muito fácil ir na igreja, fazer a sua reza, fazer a sua oração, participar dos rituais da igreja. E no domingo na igreja. Isso é fácil. Isso é muito fácil. Levantar a mão, cantar louvores. O nosso desafio é ser crente no mundo, é ser luz no meio das trevas, é ser bênção onde nós estivermos, é amar quem nos odeia, é fazer o bem a quem nos faz o mal, é emprestar sem esperar restituição, é amar o inimigo, fazer o bem a quem não merece. Foi exatamente isso que o Senhor fez conosco. Ele nos deu sem querer, sem esperar nada em troca. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Ele derramou sobre nós graça e misericórdia quando nós merecíamos correção. Como o Senhor é maravilhoso. Vamos orar? Apresente a Deus a sua oração. Talvez essas coisas todas que eu falo aqui, que a gente vai lembrando e falando pela graça e pela direção do Espírito Santo, falem ao seu coração e você lembre de situações e você se angustie dentro de você e você tenha dificuldade de fazer tudo isso. Nesse momento de oração, fale com Deus: Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar, me ajuda a oferecer misericórdia. Senhor, me ajude a viver uma vida cristã que glorifique o seu nome. Senhor, eu quero amar Senhor, eu quero amar o meu chefe, aquele cara é muito chato, mas eu quero amá-lo. Senhor, eu quero oferecer perdão para aquele que me perseguiu. Ele está me perseguindo lá no meu trabalho, Senhor, mas eu apresento a vida dele para o Senhor, eu libero perdão para a vida dele. E assim, você que sabe das suas lutas, desse seu íntimo, mas nesse momento, o Espírito Santo, que também conhece o seu coração e o seu íntimo, pode te ajudar a praticar essa palavra. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu mandamentos que nós não possamos cumprir. Os mandamentos de Deus, diz a palavra, não são penosos.
são possíveis de fazer. E com a ajuda do Espírito Santo, podemos fazer. Vamos orar? Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que te ajude a viver uma vida cristã como está prescrito aqui na palavra. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Tenha o cuidado de viver e de fazer como tudo que está escrito nele. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Josué capítulo 1 é também o texto do Salmo número 1 e inúmeros ensinos na Bíblia nos mostram que é inteligente, é sábio praticar a palavra de Deus. Deus, obrigado por sua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por Jesus Cristo que nos amou até a morte de cruz. Obrigado por Jesus Cristo que nos perdoou tão graves ofensas. Obrigado por Jesus Cristo que nos acolheu com amor, com graça, que morreu no nosso lugar, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor fez por nós. Nos ajude agora, Espírito Santo querido, a viver essa palavra. Não apenas conhecer essa palavra, não apenas crer nessa palavra. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, Pai. Muitas vezes nós até reconhecemos que é verdadeira a sua palavra, mas nós não conseguimos praticar a sua palavra. Nos ensine a praticar a sua palavra, Deus, no nome de Jesus. Senhor, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que sofre por causa de alguém que persegue, que faz o mal, que odeia, sofre porque está alimentando no seu coração a mágoa, a amargura. Deus, quebra essas cadeias agora, ajuda o meu irmão, a minha irmã a vencer. Quebra agora, tira esse peso, esse fardo, essa cadeia. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, libertação na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Eu libero para a vida dele, para a vida dela. Eu libero meu irmão para a sua vida agora, minha irmã, esta palavra de cura. Cura no seu corpo, cura na sua alma, no seu espírito, libertação dessas cadeias e alívio, descanso para a sua alma. Eu te abençoo em nome de Jesus para que esses sentimentos que te fazem mal, que estão te destruindo, te consumindo, sejam eles consumidos e destruídos agora. Que você receba na sua vida a paz que desce do céu, o renovo do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo que traz alívio e refrigério sobre a sua vida. Eu te abençoo para que você seja curado e liberto, para que também você tenha uma semana excelente, guiado pela mão de Deus, que Ele te livre de todo mal e tropeço. Eu te abençoo com a bênção dEle, o Deus que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu irmão, minha irmã, surpreenda todos e faça diferente. Excelente semana para você.